Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise de alguns pares de moedas e índices para a semana de 26 de março de 2018. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem indicação de compra e venda de qualquer ativo financeiro. Com base na movimentação da última semana, mercado já fechado, vamos ver o panorama, ver a expectativa de movimentação de preço para a próxima semana. Selecionei alguns índices, pares de moedas, iniciando pelo SP500, a nossa plataforma como usa 500. Podemos observar que o preço rompeu essa LTA, temos aí força vendedora predominante nos últimos dias de mercado. Okay? Possivelmente o mercado aqui tem bem uma estrutura harmônica formada. Em algum ponto, vamos ver se está em 786. Lá, exatamente um 786, okay? Com 50%, nós temos aí bem próximo, nós temos aí um padrão morcego, que se concretiza aí em 886. Desculpa, nós temos aqui um padrão com retração da perna em 50%. 50%, perfeito, isso mesmo. Nós temos um morcego que nós temos uma extensão em 886. Okay? Então a expectativa, vamos observar na próxima semana. Vamos ver, então nós temos aqui em 886. Esse é um nível. E o segundo nível, a extensão da perna BC, que é em 161. Então aqui nós temos a zona, uma zona importante de possível correção desse movimento de queda do SP500. Okay? Tem um padrão bem harmônico, ele é bem visual, né? Portanto, vamos observar esse padrão, acompanhar esse padrão no ponto D, lembrando que é um ponto importante de reversão. Podemos ter uma correção do preço e inicialmente no ponto B, que vai coincidir com essa resistência da LTA, o mercado pode vir a testar esse nível para voltar a cair. Vamos deixar desenhado o padrão para lembrarmos nas próximas análises. Índice do dólar. O índice do dólar, podemos observar que o mercado ele entrou em um canal de baixa. Então o mercado vindo a testar estas regiões de suporte e resistência desse canal. Ok? Vamos aguardar então aí a próxima semana. Mas o padrão que desenhamos, que era um padrão, uma possível alta, ele finalizou aqui, começou a fazer uma correção e descaracterizou então esse possível padrão que nós desenhamos. Vamos apagá-lo. Isso acontece, né? Nem sempre o padrão ele se concretiza, por isso que a forma original, a maioria opera no ponto D, ou seja, é o ponto que concretizou o padrão, okay? Buscando a sua reversão. Mas eu particularmente gosto de buscar esses pontos C, que quando acerta você proporciona aí uma grande movimentação em pontos aí no instrumento financeiro. Okay? Mas o que nós temos então aqui do índice do dólar, preço em queda em um canal, vamos ficar atento quando o preço testando esses níveis de canais, fazendo candles de reversão nesse nível e buscando a parte superior do canal. Euro-dólar. Bom, o euro, eu tenho uma expectativa de queda, apesar do sentimento ainda estar bem comprador. O que o mercado mostra uma região em que vem fazendo, não sabemos se ainda é uma acumulação ou distribuição, ok? Rompendo esse nível, como eu falei, de 1.22000, ia mostrar, ia confirmar, né, uma possível distribuição neste nível e convergindo com
padrões de ponto D que nós desenhamos, essas duas figuras que nós desenhamos já há um bom tempo em análises anteriores, ok? Portanto, quem manda é o preço. O mercado rompendo 1.2400, podemos ter um novo padrão aqui dentro. Deixa eu desenhar para vocês observarem. E olha que interessante. Nós temos então um padrão Gartner, uma possível perna C, ok? Com impulso a perna D, ponto D. E olha onde converge o ponto D. O ponto D vai convergir exatamente uma resistência de 1.2500, em que o preço já testou 1, 2, 3 vezes. Okay? Aqui nós podemos ter uma bela de uma oportunidade convergindo um padrão harmônico, eles concretizando, com um nível de resistência importante em euro USD, um nível de preço importante, ok? Então eu estarei buscando setups, né, como normalmente eu trabalho com base nessas análises, visto que euro USD tem essa estrutura e mostra uma expectativa de alta, nós temos o preço mostrando isso, a força compradora, né, nesses níveis. Então eu vou estar buscando setups no intraday em ponta compradora até esse nível, onde esse nível eu estarei buscando setups na ponta vendedora, perfeito? E cada um com seu setup, com a sua estratégia, pode aproveitar esses movimentos, ok? Então aqui nossa expectativa de uma perna CD, onde nós podemos surfar em todo esse movimento. Bom, GBP-USD. GBP-USD uma força, né, nas últimas semanas, semana passada e a semana atual. Rompeu essa LTB que nós traçamos aqui. Rompeu esse nível de 1.41000. Ok, é uma resistência importante. O mercado está bem parado em cima, né, desse nível de resistência. E um possível padrão harmônico desenhado aqui. Vou desenhar para vocês observarem. E olha que interessante, nós temos aí um Gartner também formado neste nível, onde o preço já bateu exatamente, foi milimétrico, né, na retração ali de 786 e já sentiu o preço, ok? Então, para a próxima semana, vou dar preferência à venda em GBP-USD. Claro, o preço tem que mostrar, né, entrada de força vendedora. Se ele mostrar entrada de força compradora, viro a intenção, ok? Porque ele vai estar mostrando que esse padrão ele pode vir testar novamente essa região, desde que tem espaço, e rompendo esse nível nós podemos ter um padrão de extensão, onde nós temos resistências importantes também. Euro JPY, respeitando o padrão harmônico, ponto D, em queda, rumo aos alvos aí do padrão, onde o primeiro nível, segundo e terceiro ponto de alvo com base nesse padrão, ok? Bateu lá no padrão, o mercado caiu e fazendo a sua movimentação, não cai em linha reta, mas mostrando força, entrada de força vendedora aí, então expectativa de continuação de queda para a próxima semana. O SDCAD, rumo também a perna em construção, a perna CD. Aqui nós temos um alvo importante, então nós podemos ter aí alguma correção durante a semana, podemos ter sim um rompimento aí desse nível de 1.29000 para vir estopar o pessoal que entrou comprado, mas a expectativa mais a longo prazo é do movimento de alta aí para cumprir essa perna do padrão CD. Ou melhor, esse é um padrão morcego, né, da perna CD, com a extensão CD, que nós estamos surfando nesse movimento de alta. O SDJPY, rumo também à construção da perna CD, desenhamos aqui um canal, o preço chegou a sair do canal, mas a expectativa a longo prazo que nós estamos falando aí até vir bater nesse ponto D, né? Aqui sim nós buscamos reversão, até então buscando venda em setups, né, no intraday ou mesmo posicionado mais a longo prazo, buscando operações de venda com base nesse padrão SDJPY. NZD-USD. NZD-USD ficou um pouquinho feio aqui o padrão que nós desenhamos, descaracterizou um pouco, ok? O mercado está bem indeciso, né, mostrando uma entrada de força vendedora,
depois entra uma força compradora, aqui um candle de rejeição, o que eu aguardo para a próxima semana? Rompendo esse nível de suporte, esse é um suporte importante, 1.72000. 7200. Então, suporte aí que rompido rumo aí à finalização da perna D do padrão também que nós desenhamos. O braço 50, acho que há algumas semanas que eu não analiso. O braço 50 fez um movimento aí, está em um nível de suporte, o preço testando esse suporte. Podemos arredondar aqui para 84 mil pontos. Ok. Durante essa semana o mercado ficou bem lateralizado, força direcional compradora, rejeitou, né, um candle de rejeição, rompendo esse nível de 84 mil. Vou estar buscando venda, né, durante a semana, buscando uma correção, de toda essa estrutura montada aqui em cima, que mais parece com um oco, né, ombro direito, ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. Linha do pescoço, que coincide com a resistência de 84 mil pontos. Rompendo, nós vamos ter alvos aí, então, interessantes para buscar, ok? Gold, né, o ouro. O mercado rompeu também a LTB que nós desenhamos. Rumo testar esse nível, um nível de suporte. Vamos ajustá-lo, esse suporte. Então temos aí um espaço livre aí para ele testar essa semana de praticamente aí 1000 pontos, testando essa resistência. O USD-BRL, o dólar versus o real, e o nosso real. Mercado bem estruturado nessa perna CD, né, que nós já falamos há tempo, que eu vejo uma alta chegando a 3,40, tá? O dólar real. E aqui nós temos um padrão harmônico desenhado, expectativa então de alta para a próxima semana. Podemos observar que nós analisamos o mini índice, né, da Bovespa, o BRA 50, que eu falo de uma expectativa de queda. E eles têm uma correlação negativa, enquanto um sobe e outro cai e vice-versa. Então nós podemos observar aqui uma queda, tá? No mini índice aqui, caindo abaixo de 84 mil pontos, vai abrir aí espaço para uma alta do dólar, com essa expectativa, concretizando essa expectativa do padrão harmônico que desenhamos tempo atrás. E análise do Bitcoin, o Bitcoin está bem complicado, o mercado está bem lateralizado, fez um movimento, tentou testar tentou romper esse nível de distribuição que nós tivemos no passado aqui, que se tornou uma resistência forte, onde se concentrou vendedores por uma vez, aí impulsionou, segunda, e aí o mercado caiu. Okay? O que nós temos aqui? Um padrão também desenhado neste nível, o mercado não chegou, ficaria mais confortável para estar buscando setups de compra quando o preço testar esse nível, essa região. Okay? Até então o mercado chegou próximo, mas não testou, deixou um candle de rejeição, tentou subir, mas está bem indeciso. Ele rompendo esse pivô formado aqui no gráfico diário, mesmo antes de alcançar lá esse nível que nós esperamos que seria o ponto D, ele rompendo esse nível, nós podemos ter aí um movimento de alta, ok? Essa é a expectativa então para o Bitcoin, aguardando aí a movimentação, início da semana. Existe muito impacto sobre o preço, movimentação, que aumenta a volatilidade ou para cima ou para baixo, de notícias, né? De notícias positivas ou negativas, com expectativas das criptomoedas, né, do Bitcoin específico. Então isso influencia e vai impactar bastante na movimentação. E análise do Ethereum. O Ethereum também é uma criptomoeda que tem
acompanhado bastante aí a movimentação do principal, que é o Bitcoin, porém nós observamos aí que ele teve separou, né? Perdeu um pouco a correlação. O porquê eu falo que perdeu um pouco a correlação? Porque chegou no fundo, né, o Bitcoin, e teve uma reação, enquanto o Ethereum, né, bateu num fundo também na mesma época ali que o Bitcoin, e não teve a reação, ou seja, teve um gap aqui ainda de baixa, aqui nós tivemos um movimento de queda e o mercado está segurando nesse nível. Okay? Esse tracinho aqui é um padrão maior que eu desenhei, caso se concretize, que aí fica complicado, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, ok? E nós podemos observar que tem uma perna A, B, C, D, né? A, B, C, D. Opa! Pensei uma coisa, escrevi outra, A, B, C, D. E podemos ver que ela está bem simétrica, essas duas pernas, ok? Mas vamos aguardar início da semana, rompendo também. Nós temos agora esse pivô aqui, esse nível de fractal, o mercado rompendo esse nível e fechando esse gap, podemos, né, descartar esse movimento e basear com base nessa perna CD em um movimento de alta a longo prazo. E acredito que essas 2 semanas próximas vai ser meio que decisivos tanto para o Bitcoin quanto para o Ethereum a sua movimentação, né? Ou ele retoma um movimento de alta ou ele acaba fazendo um movimento forte de queda. Espero que tenha gostado da análise da semana. Não deixe de visitar o site danitrader.pro.br e fique à vontade para entrar em contato e tirar suas dúvidas. Um forte abraço e até a próxima semana.